para muitos será improvável no caso do Dr. Zé Miguel Júnior, sobre a importância das Forças Armadas. Mas eu vou-lhe confessar como é que surgiu esta ideia. Em conversa ali com o Miguel Félix António, que, aliás, como já reparou, há aqui um grupo substancial de pessoas do Colégio Militar, e o Miguel Félix António entendeu que era importante o ideal abordar a temática das Forças Armadas como um dos pilares fundamentais, não apenas da defesa nacional, como também do equilíbrio do próprio regime. E eu disse, senhora, que estava completamente de acordo, e nessa conversa ele foi encontrar um texto seu sobre as Forças Armadas no Observador e sobre o serviço militar, e então decidimos desafiá-lo, através de um comum amigo, Nuno Gonçalves, decidimos desafiá-lo para poder aqui estar connosco. E, portanto, é uma honra para nós. O ideal tem procurado, à sua maneira, e dar um contributo para que temas habitualmente esquecidos possam vir novamente a ser falados. E, aliás, isto vem mesmo a propósito porque estamos numa época em que toda a gente fala das Forças Armadas e sobre a possibilidade ou não da existência de novo serviço militar obrigatório. Há pouco falava até que aqui com o Sr. General Lemos Pires, que tem uma opinião também muito própria sobre isso, mas, Doutor, a palavra é sua e é uma honra para nós. Muito obrigado. Eu queria começar por dizer que o Manuel Monteiro fez o favor de mostrar como eu sou tão velho. Eu tenho muito a estar aqui, evidentemente, por isso, mas não só por isso. Por isso, realmente, porque realmente colaborei na fase inicial da Democracia e Liberdade. Lembro de um artigo que escrevi, já falei há bocadinho, que foi engraçado, que era um artigo em que eu defendia a tese da bipolarização política em Portugal, isso foi em 78, e pouco tempo depois do artigo, não sei logo um tempo, porque, como é óbvio, a edição demora, e então o Sacramento telefonou-me e perguntou se eu podia falar com ele, então quis falar comigo sobre a teoria da bipolarização. Fez muitas perguntas, lá respondi o que podia e sabia, e começou assim uma relação com ele, que durou até à morte dele. Bom, ora bem, eu, antes de vir para aqui, já estava a pensar, isto é um disparate, devo ter assim. Porque não é a minha praia, não sou especializado na matéria, nem fiz serviço militar. Agora, se me permitem uma graçola daquelas minhas, eu estive preso a seguir ao 28 de setembro. Disse, pá, já estive preso, agora não me obriguem a fazer forças armadas. Portanto, mas depois, quando eu vi as pessoas que começavam a entrar, a dizer, mais uma vez, pá, dei mostras da minha total e absoluta incapacidade de ser uma pessoa com bom senso. Portanto, tudo o que eu disser será uma de duas hipóteses. Ou é errado, ou é óbvio, não há duas sem três, ou então é a prova absoluta de que eu não percebo nada disto. Portanto, peço desculpa a todos que sabem muito de política internacional, que sabem muito de lidões, que sabem muito de política militar, que têm refletido muito sobre o problema da defesa e façam de conta que eu sou um jovem de 20 anos, a quem deram o prazer de convidar para falar junto dos adultos, e que qualquer coisa que eu falhe é atribuída claramente à minha inexperiência. Está bem? Faço esse favor. Sobretudo, falar muito pouco, queria sobretudo ouvir-vos e dialogar convosco. Não sei se é esse o protocolo, mas vamos aí. Primeiro ponto. Eu costumo dizer que uma das coisas que me impressiona é ter coisas e não querer ter coisas. Isto é qualquer coisa. Ou é ou não é. Como diria alguém, o nosso Presidente da República dizia, é ou não é. Não, aqui é ou não é, no sentido de... O que é que eu quero dizer? Eu olho para... Fui à internet buscar umas coisas, bom, e soube que, em final de 2023, havia 23.000 ou 22.000 militares nas Forças Armadas Portuguesas. Mas também soube que, eu lembro de ter lido isso e escrevi uma vez sobre isso, que o rácio de soldados para cabos, o rácio de soldados para sargentos e o rácio de cabos, soldados e sargentos para militar para oficiais é um rácio
que para um tipo incompetente como eu não faz qualquer sentido. Eu lembro que por cada 2 soldados, se eu não estou enganado, há um cabo, por cada um soldado e meio, por cada soldado e meio há um cabo, por cada 2 soldados há um sargento, e portanto é uma estrutura que aparentemente, mas isso vocês vão explicar que não é assim, não parece fazer sentido. Ou temos tropa, ou não temos. Se temos tropa, temos que ter a sério. Se não temos tropa, então acabemos com ela e ponto final para cá. É uma das minhas habituais provocações. Segundo ponto, que eu queria chamar a atenção, e para encetar o tema. Eu, em 2010, fui impedido de fazer um artigo sobre os 25 anos da adesão de Portugal às Comunidades Económicas Europeias. Uma publicação científica da Faculdade de Direito de Lisboa. E eu escrevi um texto, saiozito, sobre, em que explicava porquê, mas vou só ao resumo final. Achei que era provável, não disse que era inevitável, disse que era provável, que nos próximos 20 anos, até 2030, houvesse guerras na Europa. E lembro-me de vários amigos meus, muito mais sábios, muito mais competentes, muito mais preparados e muito mais sabedores, que os mais amigos gozaram, os menos amigos não deixaram de dar a entender que eu estava a falar do que não percebia, porque era evidente que nós vivíamos sem saber em paz perpétua. As guerras tinham acabado. Era uma zona, é claro que nós sabemos que é uma espécie de Disneylandia Ponto Grande, mas não havia guerras, nem nunca haveria, era o que faltava, o que se passava. Aparentemente há guerras. Há uma terceira nota que eu queria dizer, é que não se fazem guerras, pelo menos por enquanto, sem militar. Ou, creio que não, se for um grande disparate, digo-me que eu estou errado. Já sei que há umas coisas chamadas drones, não é? Já sei que há a inteligência artificial, essas coisas todas que me assustam ou que me acontecer, mas continuo a achar que não se fazem guerras sem força armada. E nós fazemos parte da guerra. Podemos não fazer, podemos sair, podemos não querer. Aliás, o Partido Comunista continua militantemente, não apenas a dizer que devemos sair, isso é a posição do Bloco de Esquerda, mas a dizer que deve acabar. O Partido Comunista, da força dos seus 4 deputados, diz que todos os países do mundo que fazem parte da NATO devem acabar com tudo. E acha sinceramente que alguém vai ouvir o que ele diz. Claro que tem o cuidado de não dizer isso quando pedem o nosso voto. São aquelas coisas que estão no programa, mas não é para serem muito faladas. Seja como for, de facto, nós, se estamos na NATO, temos obrigações que correspondem às regras do jogo, da sociedade que fazemos parte. Eu odeio smoking. Uma vez tive que comprar um smoking, comprei um que era mais barato que outro, mas que era muito grande, teve de ser apertado e os bolsos vieram para aqui. Eu achei que não vale a pena gastar dinheiro com o smoking. Se eu faço parte do clube onde as pessoas têm de smoking, se eu fosse o príncipe de Gales, podia como quisesse, era o príncipe de Gales. Mas não sendo o príncipe de Gales, tenho de usar, respeitar as regras para não ficar mal visto. Nós somos danados. Temos, claramente temos, de investir nas forças armadas. É uma terceira reflexão. Uma quarta reflexão é que, e tem a ver com o tal artigo que eu escrevi, eu tive o cuidado de fazer uma certa investigação e cheguei à conclusão, que é óbvio em todo caso, a Europa começou politicamente, como conceito político, diz um grande historiador, no século VII. Até aí era um conceito geográfico, mas não era um conceito político. Bom, a partir do século VII, nunca a Europa teve mais de 50 anos de paz. Nunca teve. Dir-se-á, mas o mundo mudou. Agora já não é assim. Agora realmente tudo mudou e, portanto, estamos a tal paz perpétua sem pagarmos o preço que a paz perpétua existe. Os senhores não sabem melhor que eu. Não. Portanto, é improvável. Nós tivemos muitas décadas de paz relativa, havia os conflitos nas fronteiras, na zona dos Balcãs, mas era improvável, e continua a ser improvável, que não haja guerras na Europa. E se é improvável que haja guerras na Europa, que não haja guerras na Europa, temos nos preparado de alguma maneira para tais guerras. Ora bem, e aí entra o debate que eu até pensei que o Manuel Monteiro tinha feito uma estratégia de comunicação para que alguém viesse para encher a sala e lançar a tese do serviço militar obrigatório. Tinha falado com o almirante, depois com o general, enfim, e toda a gente concordou. Vamos fazer isto, vamos aqui defender a questão da necessidade de olhar para o serviço militar obrigatório para que você tenha gente a assistir ao debate do seu convidado. Ora bem, falando agora mais a sério. Eu acho que é muito oportuno colocar esta questão em cima da mesa. Não apenas, obviamente, porque não se fazem guerras sem militares.
tem pessoas. Mas também não se fazem guerras sem que as pessoas tenham consciência de que há guerras, ou que pode haver guerras. Uma das coisas que mais me impressionou, e todos nós que lemos alguma coisa sabemos a coragem dos militares ingleses, britânicos, nas guerras todas em que se meteram, e creio que em 30 anos, à pergunta se estão dispostos a morrer para defender a pátria, a resposta era 89%. Agora, a última sondagem que eu vi, já foi há uns anos, eram 11%. Ora bem, não é possível pensar que podemos fazer uma guerra se as populações, sobretudo aquelas que estão em idade de fazer guerras, acham que nem pela pátria vale a pena morrer. Como se dizia antigamente, é melhor red than dead. Bom, eu não digo melhor vermelho que morto, porque não horrível não tem a mesma graça. Bom, portanto, essa é uma questão. Portanto, o serviço militar, de alguma forma, é, e tem de ser, na minha opinião, um serviço cívico, seja como for, é uma consciencialização de que isto é perigoso estar vivo. E que é perigoso viver num mundo em que as tensões são cada vez maiores e, naturalmente, a guerra é a continuação da política por outros meios. Naturalmente, há de acontecer, vai acontecer, não sei se daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, seja quando for, há de acontecer a probabilidade séria de que haja guerras. E nós temos de estar preparados para isso. Bom, o último ponto que eu queria abordar para a análise. É evidente que quem é jovem não quer. E os outros também não. Tenho lido muita coisa sobre isso e muitas das pessoas que, com grandes atos de heroísmo em campo de batalha, faziam sob a dependência de álcool, de bebidas, ou outros meios que lhes davam, ou até outros produtos que lhes davam uma inconsciência relativa da brutalidade que é, por exemplo, caminhar em direção a canhões, não é? Contra os canhões, marchar, não é? Agora, eu sei isso tudo, mas não existe no mercado uma ideia de dizer, portanto, eu faço aqui, como dizia no tempo da bomba de neutrões, havia umas autarquias que declaravam zona livre de bomba de neutrões. Criar uma espécie de país e aquela autarquia não havia bomba de neutrões. Não existe esta ideia, pronto, eu sou uma ilha, eu sou um país, eu não adiro à guerra e, portanto, não vai haver guerra. Não é assim. A guerra vem ter connosco e mesmo que a gente não queira ter com ela. Ora, a melhor forma, e dizem todos os militares, porque, vamos lá ver, quem é que conhece o que é uma guerra? Os militares. Nós achamos, eles conhecem. E eles sabem que a guerra é a coisa pior que pode existir. Mas, de novo, não é por dizer que é pior que ela pode não existir. E não se pode, sempre isto, sempre ouvi isso, não se pode fazer uma boa paz se não estivermos disponíveis para fazer uma boa guerra. Isto é, porque se o outro achar que nós estamos vencidos à partida e não iremos resistir, é muito provável que as condições de negociação para qualquer paz sejam muito mais duras se ele achar que provavelmente vai haver uma certa resistência. Portanto, criar-se na sociedade portuguesa sem tragédia, mas uma constatação histórica de que a guerra é uma realidade impossível de afastar, porque tem muito mais a ver com a natureza humana do que a bondade e as danças de que falava o Fernando Pessoa, nós não estaremos preparados para resistir e para aguentar a nossa liberdade, que é no fundo, e os nossos filhos, os nossos netos. Portanto, eu acho que este problema tem de ser analisado e eu acho, faço aqui sugestão, espero que ninguém esteja a ouvir, porque já vou contar a seguir uma história, que falar sem saber que havia jornalistas no lixeiro, é que digam, que ponham ao poder político que faça, como no programa eleitoral da AD não estava a questão do serviço militar obrigatório, que façam um debate, que fale com os outros partidos, que contacte os especialistas e as Forças Armadas e inicie um debate sério, rigoroso, cauteloso, mas muito determinado, para dizer como é que nós podemos preparar-nos para os desafios que aí possam vir.